No inglês a gente tem muitos tempos verbais pro presente e pro passado, e pode ser muito confuso saber quando usar cada um, principalmente quando o assunto é Present Perfect Continuous, Past Perfect e Past Perfect Continuous. Qual é a diferença entre eles? Quando que eu uso Simple Past e quando que eu uso Past Perfect? Fica tranquilo que eu prometo que até o final do vídeo você vai aprender bem a diferença entre eles e deixar de sofrer para falar inglês. Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Começando do tempo verbal que não tem como ser mais simples, o Simple Present. Now the world don't move to Ele é utilizado para falar de uma ação que acontece no presente ou que se repete com uma certa frequência. Todo dia, toda noite, toda semana, todo mês. E ele é equivalente ao nosso presente do indicativo. Por exemplo, I eat pizza every Friday. Eu como pizza toda sexta. Does she go to gym every day? Does she go to gym every day? Ela vai para academia todo dia? She loves you and she wants to marry you. He's right here. She wants to talk to you. Já o Present Continuous fala de uma ação que está acontecendo no momento em que eu falo. Por exemplo, eu poderia dizer I am looking to the camera. Eu estou olhando para a câmera, porque eu estou fazendo isso exatamente agora enquanto eu gravo o vídeo. E nesse tempo verbal você vai sempre adicionar o ing no final do verbo. We are talking about verb tenses in English. Nós estamos falando sobre tempos verbais em inglês. Damn Russians are watching us right now. O Simple Past descreve uma ação que começou lá no passado e acabou lá no passado também. Ou seja, coisas que já aconteceram e é isso. Por exemplo, I went to Canada when I was kid. I went to Canada when I was kid. Eu fui para o Canadá quando eu era criança. Não vou entrar muito no detalhe como que se conjugam os verbos principais e tudo mais, porque a ideia aqui é mostrar para você a diferença entre os tempos verbais. E eu já fiz também um vídeo sobre Simple Past e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse aqui. Claro que você também pode sempre complementar com advérbio de tempo para descrever quando aconteceu o que você está falando. Como last year, last month, a few days ago. Last month you said I was the worst uncle in the world and you wished death upon me because I didn't buy you a piano. Já o Past Continuous fala de uma ação que estava acontecendo em algum período no passado. Enquanto no Simple Past eu falo de uma ação que terminou no passado, no Past Continuous é como se eu entrasse no flashback e falasse sobre essa ação no meio dela. E geralmente esse tempo verbal é usado para descrever uma ação que foi interrompida por outra. Por exemplo, I was enjoying the trip until it started raining. I was enjoying the trip until it started raining. Eu estava aproveitando a viagem até que começou a chover. It was more of a sense that I was writing to someone who already understood me. O Present Perfect é o mais confuso para nós brasileiros, porque até aqui a gente tem equivalentes no português. No Simple Present, por exemplo, eu ando todo dia. Present Continuous, estou andando agora. Simple Past, andei ontem. Past Continuous, eu estava andando quando você me chamou. Só que o Present Perfect não tem nenhum tempo verbal parecido no português. O ideal é a gente pensar que ele é usado para falar de ações que começaram no passado e que influenciaram hoje, no presente, ou que acabaram bem recente. Por exemplo, I have recently visited my parents. I have recently visited my parents. Eu visitei meus pais recentemente. Ou seja, eu tô falando de uma ação que acabou de acontecer. Tem um vídeo mais completo aqui no canal sobre Present Perfect, eu vou deixar o link para ele também aqui na descrição para você assistir depois. My father has called an emergency meeting on Monday. E o Present Perfect Continuous fala dessa mesma ação que começou lá atrás, mas a diferença é que ele se estende até agora, ou seja, ele ainda está acontecendo. Se eu usar um exemplo parecido com o que eu acabei de dar, I have recently visited my parents. No Present Perfect Continuous vai ficar I have been visiting my parents. I have been visiting my parents. Ou seja, eu tenho feito isso algumas vezes e eu ainda estou fazendo. Essa ação ainda é válida. Por isso, Present Perfect Continuous. Well, I guess you haven't been telling all your friends about me. E o Past Perfect fala de uma ação no passado que começou antes de uma ação também no passado. Por exemplo, antes de você nascer, eu tinha viajado para o Canadá. Before you were born, I had traveled to Canada. I had traveled to Canada. Sim, ele é construído com o verbo to have no passado, had, e o verbo principal também no passado. I just wish Lena had said something to us.
Já o Past Perfect Continuous fala de uma ação que era contínua antes dessa ação lá no passado. Usando o mesmo exemplo, before you were born, I had been traveling to different cities. Before you were born, I had been traveling to different cities. Ou seja, antes de você nascer, eu estava viajando para várias cidades. Lyle had been doing research all day. That night when he came into my room, I told him that I was going to go tell my mother what he had been doing to me. Aê, você conseguiu, chegou até aqui! Agora então é hora de comentar com a hashtag Meu Deus, quanto tempo verbal? Hashtag Meu Deus, quanto tempo verbal, pra eu saber que você assistiu tudo aí. E também me conta já nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Aproveita, já deixa seu like também e se inscreve caso ainda não seja inscrito aqui. A gente vai fechando por hoje, mas toda semana eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra você melhorar sua fluência no inglês. E claro, como sempre, até o próximo você pode assistir esse que eu tô deixando aqui do ladinho e tem os da descrição que eu comentei no decorrer do vídeo. Aliás, tem também os que acabaram de passar aqui nos cards, só voltar um pouquinho. See you in the next video!